academia diariamente, né? Corre 20 minutos na esteira 8 km por hora, isso aí já é uma corridinha leve. Não tem sintoma nenhum, não possui comorbidades, não toma nenhuma medicação. Exame físico normal, ECG sem alterações. E aí como é que a gente pode avaliar esse caso de forma sistematizada para não esquecer nada? Vamos começar por um caso simples, depois a gente vai complicando mais. Então, o bom e velho IEBA, né? Primeiro, eu tenho que pedir método de isquemia para essa paciente? Tenho que iniciar, manter estatina, fazer profilaxia para endocardite. B, beta-bloqueador, tenho que introduzir ou manter. Antiagregante tem indicação, não tem. E anticoagulante, o paciente já usava antes, mantenho ou não, tenho que fazer uma profilaxia para TEV, enfim. Então vamos no IEBA. Primeira coisa, o I, né, de isquemia. Preciso pedir teste de isquemia para essa paciente? Não preciso, né? Por quê? Lembrando como é que é o algoritmo, né? Trata-se de uma cirurgia de urgência ou emergência, porque se tratar, acabou, óbvio que eu não vou pedir teste para isquemia porque não vai mudar a conduta. Não é uma colestectomia eletiva e tal. Não é isso não, beleza. Segundo ponto, tem doença cardiovascular grave, né? Que são aquelas, síndrome coronariana aguda recente, PA acima de 180 por 110, insuficiência cardíaca descompensada, hipertensão pulmonar sintomática, valvopatia sintomática. Não tem nada disso. Se tivesse, eu ia suspender a cirurgia eletiva agora, ia arrumar o coração antes e depois eu pensava na cirurgia. Não tem nenhum nem outro, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que avaliar o risco cardiovascular da paciente, perioperatório, né? Se esse risco cardiovascular for baixo, o paciente está liberado, eu não vou precisar pedir nenhuma prova para isquemia. Se o risco for moderado ou alto e a paciente vai ser submetida a uma cirurgia vascular arterial ou vai ser submetida a uma cirurgia de risco intermediário e tem baixa capacidade funcional, aí eu posso considerar a prova de isquemia. Aqui, sem nem calcular o risco, né? Eu vou calcular daqui a pouco, li e tal. Mas sem nem calcular, mesmo que essa paciente fosse de risco moderado, por exemplo, ela não vai fazer cirurgia vascular arterial, concorda? Vai fazer uma cirurgia, uma colestectomia. Colestectomia, a gente vai ver depois também, ela encaixa no grupo de risco intermediário, né? É sempre lembrar aquilo, baixo risco são as cirurgias ambulatoriais, catarata, mama, aquelas cirurgias que o paciente opera e volta para casa. Alto risco, urgência, emergência e vascular arterial. O que não está em baixo e alto risco é risco intermediário ou moderado. E ela não tem baixa capacidade funcional, né? Ela tem uma capacidade funcional muito boa, corre 20 minutos todo dia, 8 km por hora, tal, excelente. Então, já sei que não vai ter indicação de prova para isquemia. Ponto final. Mas vamos calcular para praticar qual o risco de complicações dessa paciente. Aqui eu vou usar sempre o LI, porque é mais fácil, certo? A gente bota aqui o isquemia, não tem que ficar fazendo calculadora, é mais prático. A paciente tem evidência de coronariopatia? Nenhuma. Tem evidência de insuficiência cardíaca? Zero. AVC prévio? De forma alguma. Diabetes insulina independente? Nada. E eu falei que os exames laboratórios estavam de boa, não tem creatinina alta. O único ponto que ela ganha é esse, né? É uma cirurgia intraperitoneal, né? Uma colestectomia. Ou seja, 0 ou 1 ponto é baixo o risco cardiovascular. Isso quer dizer que essa paciente tem menos de 1% de chance de ter complicações, tipo edema agudo de pulmão, infarto perioperatório, etc. Na hora que é menos de 1% de chance, é risco baixo. Se é risco baixo, acabou. Você não vai inventar nada para essa paciente. É classe 3, é contraindicado pela diretriz você pedir prova de isquemia para paciente que é de baixo risco cardiovascular. Ponto final. Perioperatório. Então é isso. A paciente é de baixo risco. Com isso, eu vou para a operação sem necessidade de prova para isquemia. Então, a letra I aqui está encerrada. Vamos para os próximos agora, né? Estatina. A paciente não usava antes. Tem indicação de entrar? Não tem. Paciente 39 anos. Eduardo, mas você não botou o perfil lipídico da paciente. Vamos ser prático, né? Vamos ser prático. Paciente 39 anos não vai ter indicação. E se tivesse, por causa da prevenção primária? Resumindo, no contexto de perioperatório não ia mudar nada. Você começar agora, começar depois. Então, assim, no contexto de perioperatório, esquece isso. De endocardite, profilaxia, ela tem uma valvopatia, uma cardiopatia congênita, já teve endocardite prévia, pra gente pensar, não tem. Paciente saudável, esquece. Meio de beta-bloqueador, quando é que eu vou usar beta-bloqueador? Esquece o perioperatório. Se a paciente tiver indicação de fazer beta-bloqueador por algum motivo, eu vou fazer. Exemplo, tem coronariopatia, tem isquemia miocárdica demonstrada, tem alguma arritmia que precisa de beta-bloqueador. Não é o caso dela. Mesmo que fosse, tem aquela regra que a gente sempre deve lembrar, não começar beta-bloque pertinho de cirurgia. Se for começar, no mínimo 7 dias de antecedência. Não é o caso dela, não tem indicação. A de antiagregante, ela tá usando antiagregante? Não tá. Tem indicação de começar alguma coisa? Não. Então esquece também. E a de anticoagulante, ela não usa anticoagulante, contudo, eu tenho que lembrar se ela tem necessidade de usar uma profilaxia para TEV, né? E sim, qual?
Aí vamos ver, né? Aqui eu posso usar o score de Caprini, certo? Nesse score de Caprini tem aplicativo que você pode ver isso. Aqui eu calculei pelo MD Calc mesmo. Você vai botando os pontos, idade e tal. E tá aqui, 2 pontos, certo? Pelo score de Caprini, ela é considerada de baixo risco. Baixo risco, lembrando aqui pela recomendação da SBC, se fosse muito baixo, ou você faz nada, tá resolvido, ou indica uma medida mecânica, né? Tipo compressão pneumática intermitente, ou aquelas meias de compressão graduada, enfim. Risco baixo é medida mecânica. Então, paciente jovem sem comorbidade pode mandar só comprar a meia de compressão graduada e pronto. Risco moderado ou mecânico ou farmacológica, tipo enoxaparina uma vez por dia, 40 miligramas, ou heparina não fracionada, 5.000 de 12 em 12 ou de 8 em 8, enfim. E risco alto, também não é o caso, você combina os dois. Então, no caso dela, posso só dizer, olha, compra aqui meia de compressão graduada e vamos para frente. Só lembrando, basicamente acabou o preparatório, mas só lembrando qual o risco intrínseco do procedimento, né? Lembrando, baixo risco de complicações são catarata, cirurgia superficial, tipo dermatológica, mama, cirurgia ambulatorial, hemorroidectomia da vida, endoscópico. Alto risco vascular arterial e urgência ou emergência. O resto, é o caso dela, costectomia, risco moderado. Qual a capacidade funcional da paciente, né? A gente pode ir vendo por aqui, né? Ela corre uma distância curta, que seria 8 metros, não, ela corre distância boa, né? Se é 8 km por hora durante 20 minutos, vai dar aí, enfim, coisa de perto de 3 km, né? Não é distância curta, não. Com certeza acima de 10 metros, tá ótima a paciente. Como é que ficaria a conclusão desse pré-operatório? Como é que eu anotaria no prontuário? Alguma coisa do tipo, paciente de baixo risco de complicações cardiovasculares pré-operatórias, sem necessidade de exames adicionais do ponto de vista cardiológico. Ponto. A gente evita colocar na conclusão que o paciente está liberado. Liberado para a cirurgia. Por quê? Semanticamente, na hora que você fala liberado, muitas vezes pode dar a entender, principalmente o paciente que, tipo, tá liberado, tá cleared, né? Assim, não tem risco de complicação. E a gente sabe que não existe procedimento com ausência de complicação. Tá aí o exemplo, a gente calculou, o score de Lee dela deu de 1. Então ela tem mais ou menos 0,8, 0,9% de risco de complicação, tipo edema agudo e tal. É muito baixo, mas existe, né? Então a gente evita, via de regra, o termo liberado. O que a gente vai botar é paciente de risco baixo, moderado ou alto, primeiro. Segundo, se eu tenho que fazer algum exame adicional. E terceiro, se está indicado alguma medida, como a gente vai ver nos outros casos, tipo mantenha a aspirina assim assado, ou suspenda a aspirina 7 dias antes, faça profilaxia para endocardite, a gente vai comentar.